Já pararam para pensar como é que os médicos resolvem um enigma? Um enigma crucial que fica literalmente dentro do peito de um paciente? Pois é, quando um líquido misterioso começa a se acumular ao redor dos pulmões, existe uma ferramenta surpreendentemente simples chamada critérios de Light. E é ela que dá a resposta. Hoje a gente vai decifrar exatamente como ela funciona. Olha só nosso roteiro. A gente começa com o enigma do derrame pleural, para entender o problema. Depois, a gente conhece a solução, os critérios de Light. Em seguida, mergulhamos nos 3 critérios decisivos, vemos exemplos práticos do que eles significam e, no final, uma ressalva muito importante. Vamos nessa! Muito bem, vamos direto ao ponto. Imagina um espaço bem fininho entre os pulmões e a parede do tórax. Quando um líquido se acumula ali, a gente tem o que se chama de derrame pleural. Só que o verdadeiro desafio não é só encontrar o líquido, não, é descobrir de onde ele veio. E olha, essa resposta, ela muda absolutamente tudo. E tudo, mas tudo mesmo, se resume a essa pergunta. O líquido é um transudato ou um exudato? Parece um detalhe técnico, né? Mas essa única resposta é o que define todo o caminho do diagnóstico e, claro, do tratamento. Dando uma olhada aqui, a diferença fica bem clara. Vamos pensar assim. O transudato é como um vazamento da água limpa, sabe? Ele é causado por um desequilíbrio de pressão no corpo todo, como acontece, por exemplo, na insuficiência cardíaca. Já o exudato, o exudato é diferente. Ele é a resposta a uma batalha que está acontecendo ali, no local. É um fluido cheio de células, de proteínas, que sinaliza uma inflamação, uma infecção, tipo uma pneumonia. Entender a diferença entre os dois é o primeiro passo de todos. Tá, mas então, como é que se resolve esse dilema na prática? A resposta vem com uma ferramenta incrivelmente elegante, que se tornou o que a gente chama de padrão ouro, os critérios de Light. A genialidade desses critérios está justamente na simplicidade. A regra é muito, muito direta. Existem 3 critérios possíveis. Se pelo menos um deles der positivo, pronto, o líquido é classificado como exudato. Se nenhum der positivo, é um transudato. Simples assim. Não tem meio termo. E vale dizer que essa não é uma ferramenta nova, não. Ela foi desenvolvida lá em 1972 pelo Dr. Richard Light e por décadas tem sido a base para médicos no mundo inteiro. Isso só mostra o quanto ela é confiável, né? Agora sim, chegamos no coração da nossa análise. Vamos detalhar quais são esses 3 critérios que formam a base desse sistema todo. Eles se baseiam na análise de 2 coisas principais: proteínas e uma enzima chamada desidrogenase lática, ou, para facilitar, LDH. Ok, vamos lá. O segredo é o seguinte: os critérios simplesmente comparam os níveis de proteína e LDH do líquido do pulmão com os níveis no sangue da pessoa. É um checklist de 3 pontos. Primeiro, a relação da proteína. Se o líquido tiver mais da metade da proteína do sangue, ponto para o exudato. Segundo, a relação da LDH. Se for maior que 0,6 em relação ao sangue, outro ponto para o exudato. E terceiro, o nível absoluto de LDH no líquido. Se for alto o suficiente, passando de 2/3 do limite normal, também é exudato. E lembrando da regra de ouro, basta um desses para confirmar o diagnóstico. Certo, agora a gente já sabe como classificar o líquido. Mas, e aí? O que isso realmente significa na prática? Vamos conectar esses resultados com as condições médicas do dia a dia. Olhando a tabela, a divisão fica bem nítida. Encontrar um transudato geralmente aponta para problemas mais sistêmicos, do corpo todo, como insuficiência cardíaca ou cirrose. Agora, encontrar um exudato acende um sinal de alerta. Ele nos diz para procurar um problema localizado e muitas vezes mais sério, como uma infecção tipo pneumonia, tuberculose ou até mesmo um câncer. Fica claro então que isso aqui não é só um teste de laboratório, é uma verdadeira bifurcação no caminho do tratamento. Acertar essa classificação logo de cara economiza um tempo que é preciosíssimo e direciona todo o cuidado de uma forma que pode literalmente salvar vidas. Mas como tudo na vida, nenhuma ferramenta é 100% infalível. E os critérios de Light têm uma nuance, um detalhe importante que todo profissional de saúde precisa conhecer. É exatamente aqui que o julgamento clínico se torna fundamental. Primeiro, vamos só reforçar o ponto forte. A sensibilidade para detectar corretamente um exudato é altíssima, passa dos 95%. É por isso que ele é o padrão ouro. É muito, muito raro ele deixar passar um exudato sem identificar. No entanto, aqui está a grande ressalva, a pegadinha. Pacientes com insuficiência cardíaca, por exemplo, usam muito diurético para tirar o excesso de líquido.
O problema? Isso concentra as proteínas e o LDH que sobram no líquido pleural. Então, o que era para ser um transudato clássico pode, depois do diurético, acabar parecendo um exudato no teste. Essa é a principal armadilha que precisa ser evitada. E, no fim das contas, isso nos mostra o grande equilíbrio da medicina moderna. Ferramentas como os critérios de Light são brilhantes, dão respostas rápidas e precisas, mas elas nunca substituem o olhar atento para a história completa do paciente, para o contexto todo. A questão final não é se a tecnologia é mais importante que o julgamento clínico, mas sim como a sabedoria de um médico usa a precisão de uma ferramenta para enxergar a verdade por trás dos números.